Prezado irmão, irmã, amigo, onde quer que você esteja nesse momento, eu gostaria de mudar um pouco hoje daquilo que eu normalmente faço aos domingos, que é pregar duas mensagens, uma em português e outra em inglês, com o objetivo de alcançar aquelas pessoas que não falam uma língua, mas falam a outra. Hoje, enquanto eu orava pela manhã, estava procurando que mensagem para colocar para você no YouTube. Aí me veio a ideia do assunto que se trata do sofrimento humano. Nós sabemos que o sofrimento humano hoje é tanto que muitas pessoas ficam questionando até a própria existência de Deus. Se bem que isso não é uma desculpa para desacreditar nele. Eu estava lendo em 1 Pedro, no capítulo 4, que fala do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, que nós somos participantes do mesmo. Então aquilo me inspirou a me envolver com você que está sofrendo. Ou seja, ter empatia com o problema que você está tendo. Seja ele de ordem física, mental, ou espiritual, econômica, todos nós, de alguma forma, de um nível alto ou baixo, passamos pelo mesmo. Nós sabemos que o pecado, desde o início, infelizmente, causou esse dano na natureza humana, corrompendo o nosso DNA. Então, o que vou fazer é conversar um pouco com você e depois, no final, vou fazer uma oração. Não é que eu sou curador, ou que eu tenho o dom de curar. Apenas vou orar, confiando na ação de Deus. Então, antes que eu vou para a oração, deixe-me compartilhar com você alguns pontos do sofrimento humano. O sofrimento humano teve seu início no Jardim do Éden. E isso propagou por toda a raça humana, enquanto tiver um homem ou uma mulher, o menino ou a menina, um ser humano, nascido nesse mundo, de um homem e de uma mulher, essa pessoa vai ter sofrimento. Algumas passam por sofrimentos menores, tem algumas que têm momentos mais felizes, pessoas que vivem longo, pessoas que vivem até 90 anos, tiveram menos problemas, mas passaram de alguma forma pela dor. No mínimo a dor quando criança, quando a dentição se aproximava. De alguma forma, todo ser humano passou por algum momento de tristeza, de dor ou de decepção. Nós podemos ver isso desde o início, mesmo antes da formação de Israel, antes de Deus chamar Abraão para ser o pai de muitas nações. A gente já via o sofrimento humano a partir de Noé, Abel sendo assassinado. Tudo isso fruto ou resultado daquela queda no início da humanidade. Então você e eu, juntos, somos participantes do sofrimento humano, mas tem um sofrimento que transcende, que vai além desse sofrimento humano, que nos leva ao conhecimento mais profundo de Deus. O sofrimento humano e o sofrimento por amor a Cristo, que somos participantes dos seus sofrimentos. Nós vemos que Deus sempre usou o sofrimento, ainda que muitos sofrimentos na vida são infligidos, impostos pelo nosso adversário. Mas graças a Deus que o nosso Deus está acima dos deuses desse século. A antiga serpente, cujo objetivo é usar a dor, provocar sofrimento no ser humano. Só que Deus usa
essas ferramentas para nos moldar. O próprio sofrimento que às vezes Satanás, ou na maior parte das vezes, ele usa para destruir a nossa paz, tirar a nossa felicidade e, acima de tudo, obstruir o nosso caminho para Deus, isso faz com que ele fique super regozijado. Ele se regozija no sofrimento humano. Mas Deus sempre usou o sofrimento como um caminho, um cadinho da provação para nos abençoar. Muitas vezes uma bênção tem disfarce. José do Egito passou por grandes sofrimentos, mas Deus estava no volante. Deus era o piloto da situação do barco de José. Ele estava no barco, mas Jesus que pilotava. Nós temos o sofrimento de Daniel, dos apóstolos, dos profetas. O próprio Jeremias, considerado o profeta chorão, chorava tanto pelo sofrimento que ele via do povo, do seu povo. Veja o sofrimento daqueles que eram fiéis a Deus, como Isaías, que foi cortado no meio. Os apóstolos, o Pedro crucificado de perna para baixo. O sofrimento do próprio Jesus Cristo, o sofrimento maior, a maior dor que um ser humano jamais concebeu na sua mente humana, foi o que Jesus passou. E por isso que em Pedro capítulo 4, fala do sofrimento, que nós somos participando do sofrimento. Só que os sofrimentos na vida do ser humano se manifestam de várias formas e vários níveis. E muitos dos sofrimentos são misteriosos. Às vezes tem pessoas que perguntam, nós perguntamos a nós mesmos, por que fulano ou Beltrano era uma pessoa tão boazinha, teve que sofrer, passar por esse câncer, adquiriu essa doença incurável, um aleijado, e tantas pessoas na história do mundo que eram ditadores, estupradores, exploradores e tiveram a morte natural e pacífica. Do ponto de vista humano, isso é altamente misterioso, mas não para Deus. Se o mundo, ou se a coisa, se a vida terminasse aqui, ou até que alguém chegue à sepultura, então teríamos um Deus não justo. Porque alguém pintou, bordou, fez, desfez, viveu mais longo, viveu até mais feliz, teve mais dinheiro, não teve doença, e alguém que foi exatamente o oposto, teve uma morte, muitas vezes miserável, dolorida, insuportável, e acabou. Isso prova que existe um Deus justo. E a própria Bíblia diz, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, que temos um justo juiz, e ele coroará, recompensará aqueles que sofreram pela causa de Cristo. E o sofrimento, ele faz com que a nossa vida galgue, alcance um nível superior de maturidade. Eu sofro também, de alguma forma. Nós sofremos, seja por doenças, seja por perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de um filho querido, uma filha, a perda de um marido, de uma mulher. Tem tantas perdas que muitas pessoas chegam ao desespero. Outras ficam frustradas, deprimidas. E eu não quero aqui dizer que não quero rebater ou julgar. Não, isso é verdade, é dolorido. Até eu posso passar por isso. Eu só quero que você e eu juntos pensemos e peçamos a Deus a graça do Espírito Santo para suportarmos, mesmo não muito alegre, mas com resistência, com amor a Deus e um coração grato. É muito fácil a gente julgar as pessoas nos seus sofrimentos. Nós começamos a apontar o dedo, julgar, usar preconceitos, ideias preconcebidas, sem saber qual o plano. Às vezes até Deus, ou muitas vezes Deus permite o sofrimento para nos moldar, para refinar, para fazermos melhores para irmos aos céus.
um dia, aquele sofrimento que você teve vai levar você a uma glória maior, a um gozo mais supremo. Que Deus possa lhe abençoar. E eu vou fazer uma oração por você e por todas aquelas pessoas que porventura ouvirem essa mensagem no YouTube, venham ser favorecidas. Em nome de Jesus. Jesus, eu quero em teu nome. Quero me aproximar de ti com humildade. Pedir a ti com submissão, sabendo que estou me dirigindo ao Deus onisciente, onipotente, onipresente, que sabe de tudo. Tu sabes de todas as coisas. E eu penso naquela pessoa que está passando por lutas. Lutas com o marido, com mulher, com filhos. Estou pensando naquele pastor cuja congregação não entende, ou uma congregação cujo pastor não entende os irmãos. Eu oro para que Deus te dê a graça, te dê a sabedoria e o discernimento. Eu penso naquela pessoa cancerígena que está neste momento numa cama, está em um leito sofredor, uma dor excruciante. Eu peço a tua graça. Essa é a única que pode compensar e fazer com que aquela pessoa seja vitoriosa. Eu penso naquele cuja esposa partiu, ou naquela cujo esposo partiu, ou partiu através de uma morte, ou simplesmente se separou, divorciou, e a dor no coração é insuportável. Jesus abençoa essa pessoa, ou essas pessoas envolvidas. Eu penso naquela pessoa que está sofrendo por escárnio, ou uma pessoa que caluniou. Jesus toca no coração daquela pessoa para não carregar mágoa. E cura aquela pessoa que tem amargura no coração por causa dessas experiências inesperadas e indesejáveis. Jesus, eu, meu irmão e minha irmã, precisamos de Ti. E acima de tudo, Pai, eu quero pedir que toca no coração daquela pessoa que espiritualmente está doente, enferma espiritualmente, cujo destino é a perda eterna. Eu peço para que essa pessoa, ou essas pessoas, ou o mundo inteiro, seja salvo pela Tua graça e venha experimentar aquela doçura, aquela graça, aquele enlevo espiritual, juntamente contigo, por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, te dê um bom dia, um bom culto e uma boa semana. Que Deus abençoe. Amém. Fique na paz.